empreendedoras da Jura Academy! Hoje a gente vai falar sobre venda, como vender mais na Páscoa, como a gente faz isso na Jura de Dedinho. Inclusive, a gente desenvolveu um método para isso e cenas para os próximos capítulos, mas eu já vou dar uma pincelada aqui para vocês neste método que a gente desenvolveu. Então vamos lá. O primeiro ponto, assim, extremamente importante para que vocês consigam vender mais é conhecer o público que vocês estão vendendo. E a gente negligencia isso. E aqui eu não tô falando de persona, que eu tenho um pouco de ranço desse papo aí, porque não é persona, entende? Eu já acreditei nisso também. Mas é conhecer quem tá comprando ou pelo menos ter uma ideia do público que vai comprar. E se tu não tem um público ainda, depois de ter ele, tu primeiro simula, né, um público que tu acredita que vai comprar de ti. E depois que tu tem um de fato, tu vai validar se aquela tua teoria tá certa. Como, Paola? A gente vai pesquisar, vai fazer uma pesquisa. Mas vamos falar sobre isso aqui mais especificamente. Bora lá. Conhecimento sobre o público. Primeiramente, comece pesquisando sobre quem compra de ti ou quem vai comprar. Essa pesquisa é fundamental para que você possa desenhar estratégias de vendas efetivas. Monte o seu formulário no Google Forms, a gente fez isso recentemente, inclusive. Para vocês verem como eu entendi a importância disso faz mais ou menos uns 6 meses. Por quê? Eu tinha uma ideia na minha cabeça, por exemplo, de que as pessoas que compravam de mim, elas eram, em sua maioria, ou intolerantes, ou diabéticas, ou faziam dieta, né? Assim, dieta mais restrita. Fiz a pesquisa e, assim, 60% ou 70% da Juro, que compram da Juro, os nossos jurinhos, são simpatizantes de um lifestyle saudável. Mas não são intolerantes, não são diabéticos, nem são celíacos. Então isso me pegou de surpresa, mas foi legal para eu conhecer meu público. Muitos deles sonham em ter uma vida saudável, então consomem Juro para chegar até lá, e não de fato porque eles já estão lá. Então, enfim, vários insights que eu deixei aqui para vocês, o nosso formulário. Então aqui também é segredo nosso. Tem muita coisa nesse curso aqui que, se eu descobrir que alguém compartilhou com outro alguém que não está nesse curso, eu vou ficar pé da vida. Porque é segredo nosso, eu falei pra vocês que não teriam segredos entre a gente. Então eu tô aqui compartilhando o formulário que a gente desenvolveu, né, na Jura de Dedinho para conhecer esses nossos clientes. Inclusive a gente já tinha disponibilizado ele para vocês lá no primeiro módulo. Então algumas perguntas, né, para você colocar no seu formulário que não pode faltar: idade, gênero, renda mensal, estilo de vida, como passam o tempo livre, o que consomem nas redes sociais. Agora que tu já conheceu o público, tu precisa encantar antes de vender. Com conhecimento a respeito do teu público, o encantamento ele se torna natural. Tu vai encantar através da comunicação, do apelo visual e da inspiração. Crie um universo de marca para que o seu consumidor veja a empresa como algo maior, completo e em total sinergia. Então tudo conecta. A nossa embalagem conecta com essa embalagem, que conecta com a nossa comunicação, que conecta com o nosso quiosque no shopping, que conecta com o nome escrito na embalagem rosa, que conecta com as nossas legendas, enfim. Tudo se conecta. A comunicação consiste não só na copy das legendas, como também na linguagem utilizada nos stories, da comunicação visual e no comportamento em frente às câmeras ali também, gravando story ou aqui até mesmo falando com vocês. Eu tô representando a Juro, então eu não poderia chegar aqui, usar uma roupa toda mais largada, assim, né? Ou roupas pretas e aí me jogar aqui, usar um vocabulário todo meio rockstyle, enfim. Gente, isso não tem nada a ver com a Juro, isso não tem nada a ver com a minha comunicação. Então, a gente não pode fazer isso. Tudo tem que estar, né, se comunicando com o universo de marca. Então, vocês também precisam se atentar a isso. Tudo que tu mostra na tua marca comunica, tá? Então, aqui eu também coloquei pra vocês, O apelo visual através das fotos é um grande responsável por isso, por encantar antes de vender. Querem ver um exemplo? Tá aqui, Já tinha até dado um spoiler pra vocês. Olhem essas fotos maravilhosas da Páscoa. Provavelmente a gente nem lançou ainda no Instagram, vocês estão vendo isso em primeira mão. Ovo de brownie, ovo meio a meio e ovo de cookies and cream. Gente, tem como não se encantar vendo essas fotos? Não tem, tudo é pensado. O guardanapo, o tecido rosinha, o prato também em formato de coração rosa, a colher dourada, atrás os detalhes em verde, algo mais clean, mais delicado, mais sutil, trazendo conforto, né? Mais feminino também, porque a marca é uma marca mais feminina. Outros posts que trazem encantamento. Lembra que eu falei pra você sobre a pesquisa de marca, que a gente entendeu que nem todo mundo, ou melhor, a grande maioria dos clientes não estão de dieta? A gente fez um post. Hoje não consegui seguir a dieta, mas comi um crepe aproveitando o pôr do sol na praia com as minhas amigas. E aí passava pro lado e tinham vários exemplos de: hoje eu não consegui seguir a dieta, mas
Por quê? Porque esse é o nosso público, entendeu? Ele não é um público que é restrito, ele é um público que quer viver também, que quer ter momentos comendo doces tradicionais, que quer comer pizza com as amigas, que quer ir fazer um date com o namorado, quer um dia, né, beber bastante, enfim, quer ter uma vida normal, equilibrada, conciliando com o lifestyle saudável. Esse foi o post que mais teve engajamento nos últimos 2 meses, se eu não me engano. Então, assim, funcionou super porque a gente pesquisou o público, senão a gente nunca ia saber disso. Outras fotos que causam encantamento. Uma criança comendo os doces, então a gente tem esse arquétipo, né? As meninas na aula lá no módulo de marketing vão falar melhor sobre isso, vão pincelar a questão de arquétipos pra vocês, mas o arquétipo da Juro é o inocente, além de outros, né, que a gente trabalha, mas a Juro de Dedinho, lá a Juro, tá? Não a Juro Academy, a Juro de Dedinho tem um arquétipo do inocente que crianças conversam muito bem. Então a gente trouxe isso pra encantar também e porque de fato a gente ama crianças na Juro. Também trouxemos uma rede social que a gente também pesquisou e descobriu que os nossos clientes utilizam, que é o BeReal. BeReal é uma rede social que tá em alta, né, entre a geração Z aí, que é a geração mais nova que temos. Então a gente aderiu a ela também e fizemos ali um fake post para que a gente pudesse comemorar os 30 mil seguidores e foi um post que engajou bastante também. Mas principalmente, não só os conteúdos, mas principalmente o que engaja é o atendimento impecável, é o nome manuscrito nas sacolas, tanto no delivery quanto na loja física, as embalagens, porque não esqueçam que para encantar, o universo digital também precisa estar no físico. Então o que vocês prometem lá, eu falei sobre isso com vocês lá nos produtos, o que vocês prometem tem que ser entregue no mundo físico, não só no digital. Então, gente, logo após encantar, a gente vai antecipar para fazer venda nessa Páscoa. A antecipação, ela consiste em instigar o público a desejar aquele produto com pequenas amostras do que vai ser ofertado, tá? Então, sendo assim, o desejo pela compra, ele é criado, né, no consumidor pela simples motivação de pertencimento àquela atmosfera toda que tá se dando spoilers atrás de spoilers, que tá se antecipando. Então, algumas formas de realizar a antecipação é através de teasers, seja de fotos, vídeos. Teaser é um pequeno trecho mostrando uma prévia do produto. Então, no caso dos ovos de Páscoa, isso pode incluir imagens, vídeos, informações ou combinações desses todos elementos que eu falei. Aqui tu pode compartilhar os produtos, os bastidores da produção ou até mesmo o desenvolvimento. Também, uma forma de realizar a antecipação é a pré-venda. Na aula que eu crio uma campanha junto com vocês, eu vou falar mais especificamente sobre isso. Mas a pré-venda é uma oferta antes de abrir as vendas com alguma condição especial. Seja, enfim, um desconto, ou seja algum brinde, algum tipo de bonificação esse cliente vai receber ao estar ali com vocês comprando antes. Chegamos na parte da grande oferta. Devido a toda a construção que a gente teve até aqui, que não foi pouca, quando a gente ofertar, ela é importante, mas ela é quase como um complemento, porque a venda já vai estar feita, entendeu? O cliente ele já está convencido a comprar. Mas é na oferta que acontece a efetivação da compra e você torna o admirador, né, quem antes era somente um admirador, um cliente fidelizado para depois a gente tornar ele fã, mas a gente vai chegar lá. Tu vai ofertar os teus ovos de Páscoa através dos veículos de comunicação habituais, como WhatsApp, Instagram e etc. Nesse caso, o ideal é que tu organize para todos os lançamentos serem ao mesmo tempo, tá? Então não é no WhatsApp oferecendo uma data, no Facebook outra, no Instagram outra. O lançamento, ele é sempre no mesmo dia, no mesmo horário, em todas as redes sociais. Além disso, como eu já falei aqui na pré-venda, pode dar alguma vantagem especial para os primeiros que comprarem esse produto, tá? É bacana que tu faça isso. Quando eu comecei, inclusive, eu fazia lotes. Foi bem interessante isso. Eu não tinha nenhuma noção, gente, de lançamento, de antecipação, de gatilho. Essas aulas aqui que vocês estão tendo, eu juro por Deus, eu nem sei o que eu teria feito se eu tivesse assistido. Porque foi muito no meu feeling. Então eu errei bastante, mas de fato eu tinha, não sei, por uma questão mais de feeling mesmo, esse conhecimento. Tanto que eu fiz os lotes, no meu segundo ano eu fiz lote. E funcionou muito bem, eu ia aumentando os preços e eu falei, gente, vou abrir a pré-venda, ou vou abrir o primeiro lote, não vendo agora, às 7 horas da manhã, no dia X. Gente, era assim, ó, de mexer o WhatsApp e ter muita mensagem, muita mensagem. Na época eu tinha 3 mil seguidores no Instagram, 4 mil seguidores no Instagram, eu não tinha muitos seguidores. Então foi realmente por essa antecipação ser tão bem feita, tá? Então, façam isso que eu tô falando pra vocês. Aqui eu trouxe pra vocês uma diferença bem grande, tá? Na venda, que é a venda passiva e a venda ativa. Quando a gente tá começando a vender, o medo, ele é muito grande e ele quase paralisa vocês, né? Porque a gente tem medo do não, porque a gente tem medo de ser rejeitado, porque a gente tem medo de oferecer algo. Mas aqui, ó, um parênteses que eu nem coloquei na aula, mas é um parênteses pra você.
Vocês não têm que ter vergonha de vender nada. Vocês têm que sentir quase como fosse um favor vocês estarem oferecendo esse ovo, porque ele é maravilhoso, porque ele é inclusivo, porque ele dá a possibilidade para o cliente conseguir consumir um ovo gostoso, que vai fazer bem para a saúde dele, que não vai encher o corpo dele de açúcar e de malefícios, não vai ficar inchado com a lactose. Então, assim, vocês têm que ver como algo realmente bom para o cliente de vocês. Porque se vocês se enxergarem como um parasita oferecendo um serviço ou uma venda de um produto, ou seja o que for, a venda vai ser quase que um martírio, vai ser muito ruim, vocês vão se sentir enganando a pessoa. Agora, quando vocês vendem algo que vocês acreditam, que vocês realmente enxergam como algo bom, não é essa dificuldade toda, não é um obstáculo, entende? Então, se sintam leves ao vender, porque de fato é algo legal, vocês não estão enganando ninguém, vocês não estão mentindo pra ninguém. Então, oferecer, quantas vezes alguém não chegou oferecendo algo pra vocês, vocês nem sabiam que vocês precisavam e ao comprar vocês amaram. Então, pensem mais por esse lado, tá? Mas vamos lá, o que é venda passiva e o que é venda ativa? Quando a gente paralisa e espera os clientes chegarem até nós, isso é uma venda passiva, a gente não faz nenhum esforço para vender. Então a gente fica esperando ali, os clientes vêm e a gente vende. Porém, em alguns casos, né, que muitas vezes a gente está começando, em alguns casos isso não vai acontecer. E a gente nem deveria esperar por isso. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de venda ativa. Os clientes não vieram até vocês, como vocês vão até eles? Usem a base de leads, sejam os leads que mais interagiram com vocês antes do lançamento pelo Instagram, ou sejam os clientes antigos, caso vocês já tenham, sejam amigos ou familiares, por alguém vocês vão ter que começar. Então, usem essa base para ir atrás, para oferecer o produto, né? Cheguem assim, por exemplo. Oi, Maria, tudo bem? Queria te contar que eu abri uma empresa saudável. Eu tô fazendo ovos de Páscoa sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Aí, deixem a Maria responder. Oh, que legal! Eu vou te mostrar aqui o ovo que eu tô fazendo. Olha que lindo! Aí tu manda uma foto pra ela. Mandem a foto pra ela, não deixem só na copy, tá? Com certeza, assim, ó, de 10 pessoas que vocês vão enviar essa mensagem, eu diria que 2 vocês vão vender, tá? Tem pessoas que vão vender mais, tem pessoas que talvez vendem um pouquinho menos, mas em média aí umas 2 pessoas, 2 para 10. E assim, vocês vão indo, vão trabalhando as vendas, vão indo atrás. Quanto mais pessoas vocês oferecerem, para mais pessoas vocês vão vender, tá? Prestem atenção em quem comenta e engaja com influenciadoras do nicho saudável. Lembra que eu falei sobre isso também? Então, estejam atentos em quem tá lá comentando, ou até docerias saudáveis da sua região, comecem a seguir, né, as pessoas que estão seguindo e sejam vistas. Cuidem, assim, eu não tô dizendo pra vocês chamarem no direct quem tá seguindo doceria concorrente de vocês, porque isso eu acho feio, tá? Acho bem feio. Mas começar a seguir para pelo menos vocês serem vistas, eu acho bem interessante. Como oferecer o meu produto da melhor forma, Paola? Bom, em primeiro lugar, deem atenção e tenham prontidão no atendimento. Chamem pelo nome, usem a linguagem do cliente. Com afeição a vocês, né, o consumidor com tipo de afeição a vocês, a venda ela é muito mais propícia a um sim do que um não, do que uma rejeição. Então, usem os recursos visuais, fotos, vídeos, para gerar desejo no cliente. Tenham um cardápio em PDF para enviar aos clientes também. Se possível, montem combos, tá? Pra gente aumentar esse ticket médio. Então, seja de ovos pequenos, seja um ovo mais um chocolate, principalmente no começo, isso é bem interessante. Vou explicar um pouquinho pra vocês também sobre upsell, cross-sell e downsell. O que é isso? Essa é uma linguagem que se usa mais nos infoprodutos, né, que são os produtos digitais, mas ele é útil pra vocês também para terem um conhecimento. O que é o upsell? O upsell é, por exemplo, um cliente chegou querendo comprar um mini trio de ovos, né, que é o que eu tô oferecendo hoje, que são ovos pequenininhos, e ele tem um ticket menor do que o ovo grande. Eu vou fazer a venda para ele, mas eu vou oferecer também um ovo grande. Então eu vou fazer com que ele saia somente dessa categoria aqui que ele estava comprando, que é os ovos pequenos, que tem um ticket menor, e eu vou tentar fazer com que ele compre um produto também mais caro junto com um produto mediano. Então, por exemplo, eu vou falar pra ele: ai, que ótimo, realmente esse produto ele é muito bom pra experimentar, mas eu tenho certeza que tu vai gostar. E comprando um ovo maior, tu consegue presentear alguém ou tu consegue consumir até mesmo, né? Tu vai consumir o produto e, enfim, eu te dou um desconto de 10% se tu levar ambos. Quem sabe tu leva 2 grandes e ganha esse pequeno. Enfim, aí vocês podem abrir margem para negociação, tá? Mas esse upsell é oferecer um produto com um ticket maior a esse cliente. Cross-sell, tu vai vender da mesma categoria. Então, o cliente vai comprar um ovo de colher, somente um. E tu vai oferecer para ele 2, 3, 4. O cross-sell são os produtos da mesma categoria que tu vai aumentar o ticket médio através deles. E o downsell, o que é o downsell?
houve uma objeção, então o cliente ele não quis comprar de ti, ou ele disse que não poderia comprar o ovo de colher ali, o de 90, 100 reais, tu vai oferecer o produto mediano, né? O produto mais barato, daqui a pouco uma trufa, uma barra, tu vai oferecer um produto mais barato para não perder essa venda. Então aqui são algumas estratégias, upsell, cross-sell e downsell, de aumentar esse seu ticket médio. Uma outra forma de vender mais na Páscoa é através de influenciadores. O uso de influenciadores digitais é uma estratégia super benéfica para que as tuas vendas elas aumentem, tenham um alcance maior. Então, elas vão ter um impulsionamento extra, vai ter mais volume utilizando provavelmente influenciadores digitais. Mas lembrem-se, influenciadores carregam a imagem da empresa também e vão estar vinculados com a empresa naquele momento. Por isso, escolham os influenciadores com muita sabedoria. Quais são os valores da marca? Né? Lembrem da pesquisa do público? Lá vocês podem perguntar, inclusive, quem eles seguem, tá vendo aqui na pesquisa? Perguntem nessa pesquisa quem as pessoas acompanham nas redes sociais, para vocês terem uma noção dos influenciadores, daqui a pouco fechar alguma publi, daqui a pouco pegar pessoas similares, né? Então, estejam atentas a quem o público consome para vocês seguirem nesse mesmo feeling, tá? Aqui vale também vocês realizarem tanto recebidos, que é o que eu indico nesse caso da Páscoa, quanto publicidade. Existe uma diferença entre recebidos e publicidade paga, publi. Recebidos, tu vai enviar o produto sem pagar nada pro influenciador e ele vai divulgar. Já a publicidade, tu paga um valor a ele e ele vai seguir um briefing, ele vai ter data para entrega, é algo muito mais acordado, né, do que necessariamente espontâneo. E a permuta, né, que é uma outra possibilidade, tu vai trocar um serviço pela divulgação do influenciador. Então, por exemplo, normalmente acontece com autônomos ou empresas que tenham algo a oferecer para o influenciador pelo valor dos stories, feed, etc. Mas no caso de vocês, eu indico super recebidos por estarem começando, por ser um produto com valor agregado. Pergunta pro consumidor ali, pro influenciador, pro influenciador, o que vocês mais gostam? Chocolate branco, chocolate preto, qual sabor de ovo vocês mais gostam? E aí vocês oferecem um cardápio pra ele vai escolher, vocês enviam pra casa dele uns 7 dias, 10 dias antes da Páscoa, pra ele fazer os stories e experimentar e contar pros seguidores dele o que acharam, tá? O gatilho da influência vai ser explicado neste módulo pra vocês, inclusive, mas ele é um grande propulsor de vendas. Ele realmente vai fazer com que as pessoas elas tenham mais confiança na compra e comprem também com mais volume. Então, ao invés de comprar um, eles vão comprar 2, quem não ia comprar vai comprar. Então, de fato, esse gatilho da influência, hoje em dia ele tá super em alta, sempre esteve na realidade, mas com os influenciadores digitais a gente tem esse plus, né, pra gente utilizar. Principalmente quem não é marca com autoridade ainda, tá? Então quem tá começando e etc, é bem legal, quase que assim, obrigatório vocês trabalharem com influenciadores. Um outro gatilho, né, que vai ser explicado nesse módulo também, mas não nessa aula, é a escassez. E a escassez, ela é fundamental na geração de desejo. E eu usava muito isso, eu dava sold out na primeira, na segunda, na terceira Páscoa eu dei sold out. E não foi de propósito, foi porque realmente esgotou. E todo mundo que não conseguiu comprar foi as primeiras pessoas a me chamar na Páscoa seguinte. Então, tudo aquilo que é escasso na mente do ser humano vale muito mais, tá? Não é à toa que marcas de luxo, né, a gente vê poucas peças porque é caro, porque é escasso. Quando a gente leva um fora de alguém, a gente fica muito mais afim, né? A gente não, algumas pessoas. Então, enfim, isso porque a escassez, ela gera algo no ser humano do tipo, agora eu não tenho e eu quero, sabe? Como assim? Eu vou ficar de fora? Eu quero. Ah, não, é pouco, então eu preciso disso. Então, trabalhem nessa comunicação, né? Se tu faz algo artesanal e manual, não deixem as pessoas decidir de última hora que elas querem comprar. Mas, pá, é só um ovo, como é que eu vou gerar esse desejo todo? Não, não é só um ovo. Lembrem-se de todo o encantamento que a gente falou. É uma experiência, é se sentir parte, experimentar um produto que é completamente diferenciado de outros ovos de Páscoa. Sendo assim, ao finalizar a tua produção e criar esse sentimento de escassez, podem ter certeza que no seu próximo lançamento, na tua próxima Páscoa, mesmo que seja, né, no ano seguinte, enfim, quem perdeu vai ser um dos primeiros a comprar. Aconteceu comigo e vai acontecer com vocês com certeza. Agora a gente vai falar sobre a pós-venda. Primeiro a gente encantou, então primeiro o cliente ele era um admirador da marca. Depois a gente vendeu de fato e por fim a gente vai tornar esse cliente um fã. Como? A primeira compra, ela é importante, mas eu costumo dizer que a recompra, ela é o que te faz rica. Então, uma das melhores formas de tu fidelizar um cliente, fazer com que ele volte, é realizando um pós-venda adequado. Após a entrega dos ovos, então, né, chame os clientes de vocês.
Se possível, principalmente vocês que estão começando e têm poucos clientes, façam relacionamento com esses clientes, né? Mesmo que no WhatsApp, etc. Façam questão de criar ali um relacionamento com eles. Então, logo depois da Páscoa, mesmo que não todos os clientes, chamem e perguntem como que foi a experiência com o produto, né? Como é que foi ser atendida e etc. Como é que foi a experiência como um todo com a marca. Tu pode fazer isso de forma manual ou através de um Google Forms também, com um formuláriozinho. Perguntas como foi o seu atendimento conosco? De 1 a 10, que nota você dá pro produto que você consumiu? Tu indicaria para uma amiga? Isso é bem importante para vocês terem um termômetro ali de como foi a experiência com a marca. Essa atenção que vocês vão dar pro cliente ganha um fã e não somente um cliente, tá? Mas é importante vocês estarem prontos também para feedbacks não tão bacanas. Isso pode acontecer e provavelmente vai acontecer, né? E sempre vai ter alguém que teve algum problema, que não gostou tanto, ou que daqui a pouco no transporte algo aconteceu, na logística, ou deixou fora da geladeira e estragou. Então ter esse também manuseio com as pessoas que não gostaram, se acostumar com isso, porque sempre vai ter alguém que não vai se sentir tão satisfeito e vocês conduzirem essa cliente insatisfeita da melhor forma possível. Como? Ou beneficiando ela de alguma forma, né? Se ela tiver razão do que ela tá falando, daqui a pouco vocês darem um desconto numa próxima compra, ou vocês, enfim, bonificarem ela com ovo, né? Se ela não gostou da experiência ou algo aconteceu com aquele produto. Vocês podem pedir desculpas, depende da situação, tá? Mas acolher esse cliente e fazer com que ele se sinta validado é a melhor estratégia nesses casos. Gurias, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês vendam muito, muito, muito nessa Páscoa. Um beijo e até a próxima aula.